Olá, um excelente dia para vocês, alunos do Local Veste. Eu sou Karina, sou professora de Química. É uma honra muito grande poder fazer parte do projeto e auxiliar vocês nessa nova conquista, né? Que é a vaga na universidade. É um sonho de muitas pessoas, né? Poder ter um curso superior, ter um diploma de ensino superior. Isso faz muita diferença em algumas profissões, para você se ascender, né, no mercado de trabalho, ter uma carreira profissional mais promissora. E o primeiro passo é aqui, é justamente nesse espaço, no pré-vestibular, onde você vai revisar os conteúdos do ensino médio. Muitas pessoas já saíram do ensino médio há 10 anos, 15 anos, e precisam desse nosso apoio para retomar o ritmo de estudo. Então, gente, tem que ter foco, tem que ter determinação, tem que ser disciplinado, disciplina para poder estar sempre com as matérias em dia, né? O conteúdo sempre em dia, não deixe acumular conteúdo. A aula de hoje, assistam a aula, já façam os exercícios que eu vou deixar para vocês e vocês passem para a próxima matéria, para o próximo conteúdo, né? Então tem que ter essa disciplina, é muito importante. Vocês já começarem a focar de agora, ok? Porque a universidade vai te cobrar isso, independente do seu curso, você tem que ter disciplina para estudar. A gente vai começar hoje uma aula bem tranquila, vocês vão ver que o conteúdo é uma revisão de conteúdo do nono ano, mas é bem necessário falar porque é o que vai dar base para a gente continuar nas próximas aulas, né? O conteúdo mais avançado, ok? Antes da gente começar a aula de hoje, eu queria me apresentar, né? O meu nome é Karina, como eu já falei, eu sou formada em Química, em licenciatura em Química, eu fiz licenciatura em Química no IFRJ, também, logo após a conclusão da minha graduação, eu ingressei no mestrado, e aí eu fiz mestrado em ensino de química na UFRJ, somos do Rio, né? E aí eu também, além de dar aula no pré-vestibular, já tenho experiência em outros pré-vestibulares, eu sou professora da rede pública estadual, né? Então eu trabalho diretamente com alunos do ensino médio, então eu já estou acostumada com esse ritmo já de pré-vestibular, tá bom? Então, só para fazer aquela apresentação básica, vamos para a aula de hoje. É uma aula bem tranquila, tá? Bem comecinho mesmo do conteúdo. Anotem as suas dúvidas, qualquer coisa, me passem essas dúvidas para a gente ir já começando a tirar dúvida. Não deixa acumular dúvida, porque na próxima aula vão vir mais conteúdos novos, né? E aí vocês vão acabar criando um bololô aí. Então, anotem, façam as anotações de vocês com as suas dúvidas, para a gente poder saná-las, né? Logo no início, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vou compartilhar aqui a nossa primeira aula, né? Vamos lá. Primeiro slide, slide de apresentação. Aqui, entrou. Vou esperar ele entrar aí para vocês. Então, a aula de hoje é aspectos macroscópicos da matéria, ok? Então, vamos começar. A gente começa sempre com a definição, né? Quando você pega um livro, quando você pega lá na internet mesmo, coloca a palavra química, a definição que vai aparecer para vocês é basicamente essa. Química é a área da ciência que busca conhecer tudo que nos cerca, a partir do estudo da matéria e suas transformações. Então, eu destaquei aí a palavra matéria, né? Que é essa palavra que vai dar base para tudo que a gente estuda dentro da química. Matéria nada mais é do que tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, apresenta um volume, né? Então, matéria é aquilo que tem massa e tem volume, ok? Então, a definição é bem geral. Aí, a gente vai trazer alguns exemplos, né? Então, o que eu posso considerar matéria? O que tem massa e volume ao mesmo tempo, né? A madeira pode ser considerada matéria? Sim, a madeira tem massa, a madeira tem volume, né? Ela ocupa um lugar no espaço. O ferro pode ser considerado matéria? Também, né? Uma barra de ferro, ela tem uma massa, é bem pesada até, né? Dependendo do tamanho, e ocupa também um lugar no espaço.
A água pode ser considerada matéria? A água pode ser considerada matéria. A água tem massa e ocupa lugar no espaço também, né? Se eu colocar água no copo, ela vai ocupar ali todo o volume dentro do copo. Ok? E mais aí, então vamos pensar. Eu posso pensar em milhões de exemplos, né, que se enquadrem aí nessa definição de matéria. Mas será que tem alguma coisa que não pode ser considerado matéria? Será que existe? Então, a luz é matéria? A luz tem massa? A luz ocupa lugar no espaço? O som é matéria? O som tem massa? O som ocupa um lugar no espaço? O calor é matéria? O calor tem massa? Ocupa um lugar no espaço? Não, né? Por quê? Eles não são matéria. Então, se eles não são matéria, o que eles são? O que vocês acham? Luz, som e calor, galera, são exemplos de energias, tá? São tipos de energia. E aí que a gente entra na grande divisão entre a disciplina de química e a disciplina de física, que nada mais é a química entra com o estudo da matéria e a física entra mais nessa parte de energias. Tranquilo até aí? Então, vamos falar de transformações da matéria, ok? Então, vamos aí falar de transformações da matéria. Então, vamos falar de transformações da matéria. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, ok? Sólido, líquido e gasoso. Aí eu tenho a representação pensando na água, né? Então, a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Chama a atenção aqui dessa questão da água no estado gasoso. Não temos água no estado gasoso, ok? Nós temos água no estado de vapor, que eu vou falar no próximo slide. Mas vamos usar aqui essa exemplificação. A água no estado sólido é o famoso gelo, né? Que todo mundo conhece. Então, como que é ajustado as moléculas do gelo? As moléculas de gelo elas ficam mais unidas, elas ficam mais agregadas, que a gente chama, né? E por quê? Porque os sólidos eles têm uma forma e um volume definidos. Se eu tenho cubos de gelo retangulares, né? Os meus gelos vão ficar com formato retangular. Se eu tenho cubo de gelo quadrado, eles vão ficar quadrados. Se eu tenho triangular, vão ficar triangulares. Então, o meu sólido ele tem a forma e tem o volume definido. Já o meu líquido, ele tem o volume definido. Se eu tenho 1 litro de água, ela vai ter o volume de 1 litro. Né? Se eu colocar numa jarra de 1 litro, ela vai ter o volume de 1 litro. Mas a forma vai ser da forma do meu recipiente. Então, se eu tenho uma jarra retangular, ele vai ficar um pote de sorvete, né, retangular, ele vai ficar com formato retangular. Se eu pegar e colocar numa jarra que é cilíndrica, a água vai ficar com formato líquido, né, vai ficar com formato cilíndrico. Então, o volume já é definido, mas a forma vai ser a forma do recipiente que ele compõe. Já no caso dos gases e dos vapores, que eu vou falar, né, como comentei, a diferença, eles não têm nem forma e nem volume definidos, ok? Então, esse círculozinho aqui em cima, né, está realmente exemplificando aí essa questão. Então, vamos lá. A matéria, ela pode mudar de estado, né? Passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido, que a gente vai falar mais à frente. E cada mudança desse estado físico tem um nome específico. Então, quando eu passo do sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Do líquido para o gás é a vaporização. E chama a atenção aqui da vaporização, que eu tenho 2 tipos de vaporização.
a evaporação e a ebulição, ok? Que eu vou explicar a diferença também lá no próximo slide. E eu tenho algumas substâncias que não é o caso da água, onde eu tenho o sólido passando direto para o gás, ok? A água não acontece isso, gente. Se eu tenho o gelo, né, que é a água no estado sólido, ela precisa passar primeiro para o estado líquido para depois passar para o estado de vapor. Mas, por exemplo, a naftalina, né, que é aquela substância que a gente compra no mercado, coloca dentro do guarda-roupa para eliminar cupim, barata, né? Evitar que esses animais, esses insetos entrem no nosso guarda-roupa lá e cupim, destrua a madeira e tal. Eu tenho a naftalina, ela vai ocorrer esse processo aqui, passar do sólido diretamente para o gasoso. E esse processo a gente chama de sublimação, ok? O gelo seco também, que é gás carbônico, né? Ele também faz esse processo, passa do sólido diretamente para o gás, ok? Esses processos aqui em cima, a fusão, a vaporização e a sublimação sólido para o gás, ocorre com o aumento de temperatura. Se eu tenho, vamos voltar lá para a água. O gelo, se o gelo vai virar água líquida, ou seja, vai sofrer a fusão, eu pego o gelo do congelador, lá está menos 10 graus dentro do congelador. Deixo ele lá em cima da mesa. Ele vai o quê? Ganhar energia, ganhar calor. Por quê? Porque a temperatura fora do congelador é maior do que dentro do congelador. Então, eu estou aumentando a minha temperatura. Com isso, ele está absorvendo energia para ocorrer a fusão. E a vaporização, o mesmo processo. O líquido para o vapor, né? No caso da água. Eu preciso ganhar energia, aumentar a temperatura para esse processo ocorrer. Tá ok? E o contrário, então a gente vai falar de processos agora que ocorrem com a diminuição da temperatura, ou seja, está perdendo calor, ok? A liquefação, que nada mais é do que um gás passar para o estado líquido. E a solidificação, que é o líquido passar para o sólido. Vamos voltar novamente para o exemplo da água. Eu quero produzir gelo, né? Então, eu pego a água lá da torneira, vamos dizer que esteja 20 graus a água na torneira, e ela tem que congelar para virar gelo. A água vai congelar quando ela atinge quantos graus? Vocês sabem disso? 0 graus Celsius, ok? Então, quando ela atinge 0 graus, ela está lá a 20 graus. Tirei da torneira a água a 20 graus. Ela só vai congelar quando chegar a 0. Então, ela vai fazer o quê? Diminuir a temperatura, vai perdendo calor. E conforme ela vai perdendo calor, atinge 0 graus e aí começa o processo de solidificação. Outra perguntinha, né? Já que eu falei qual é a temperatura onde a água congela e descongela, é a mesma temperatura, ok, gente? 0 graus, água pura, né? Água da torneira, água comum que a gente consome. E qual é a temperatura que ela vai passar do líquido para o gasoso? Alguém sabe? 100 graus Celsius, ok? Então, a água ela passa do sólido para o líquido a 0 graus e do líquido para o vapor 100 graus. Tranquilo? Então, vamos lá. Trazer aqui outras informações para vocês dentro dessa ideia, né, que a gente está falando de transformações de matéria. Qual é a diferença entre gás e vapor, galera? O gás, ele, a temperatura constante, é bem difícil de ser liquefeito, ou seja, de retornar ao estado líquido, tá? Eu só consigo transformar um gás em um líquido se eu fizer drásticas alterações na pressão dele. Exemplo, o gás hélio, o gás hidrogênio, o próprio gás carbônico. Então, eu tenho que mexer muito na pressão do meu sistema ali para poder tornar esses gases líquidos, ok? Já o vapor, não. O vapor, numa temperatura constante, ele pode voltar ao estado líquido com um aumento de pressão, mas não é uma mudança muito drástica, é só um aumento mais leve, ok? Que é o caso da água. Então, por isso que eu não posso dizer o gás água. Não, a água não é um gás, a água é um vapor, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Novamente, voltando lá naquele esqueminha. Falei o quê? Que quando o sistema aumenta a temperatura, ele absorve energia, né? Que tipo de energia? Calor.
E esse aumento de energia, essa absorção de energia, é chamado de endotérmico, endo para dentro, e térmico de temperatura, né? Então, eu estou ganhando temperatura, ganhando energia. E quando o sistema libera energia, quando ele diminui o calor, né, a temperatura, é exotérmico, exo para fora. Então, ele está perdendo temperatura, está perdendo calor, tá bom? A vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou estado de vapor. Existem dois tipos de vaporização, pessoal. Nós temos a evaporação, que é a mudança mais lenta, com menor absorção de energia. Exemplo, quando eu coloco a roupa para secar no varal. Quando a roupa está secando no varal, o que eu estou fazendo com essa roupa? A roupa está molhada, né? Está com água ali, água líquida. E ela passa para o estado de vapor. Quando eu boto para secar, o que acontece? A água líquida vira vapor. Mas é um processo gradual, é um processo mais lento. Então, eu chamo de evaporação. Agora, se eu quero fazer uma macarronada, eu preciso cozinhar o meu macarrão. E como que cozinha macarrão? Levando a água fervente, né? Então, a ebulição é um processo de passagem da água no estado do líquido para o estado de vapor, no caso no meu exemplo da água, né? Que ocorre o quê? Maior absorção de energia. Então, eu tenho o que eu chamo de fervura, tá bom? Então, a evaporação é a passagem mais lenta e a ebulição ocorre geralmente com fervura, tá bom? Então, a gente vai falar muito mais aqui nesse mesmo, né? Nos próximos slides, a gente vai falar muito de ponto de fusão, ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? Passagem do sólido para o líquido, é a temperatura, né? O ponto, a temperatura em que ocorre a fusão. E ponto de ebulição é a temperatura que ocorre a ebulição. Como eu já mencionei, o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Isso daí você tem que levar para a vida, ok? Porque é muito importante para o nosso dia a dia, né? Quem gosta de cozinhar, quem mexe com culinária, tem que ter essas informações. E aí, falei, né, no outro slide também, a questão dos sólidos, que possuem forma e volume definidos, enquanto os líquidos possuem o volume definido, mas a forma vai ser do recipiente onde ele estiver lá contido, né? Se o recipiente for retangular, a forma vai ser retangular. Se o recipiente for cilíndrico, a forma vai ser cilíndrica. E os gases, eles não têm nem forma e nem volumes definidos, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre sistemas. O que é sistema? Sistema é a matéria que é formada por substâncias, ok? E a gente pode classificar esses sistemas, né, que são essas matérias, de acordo com dois critérios. O primeiro critério que a gente vai estudar é quanto ao número de substâncias que contém ali, que a gente também chama de componentes, né? Se a substância contém apenas se o sistema contém apenas uma substância, eu digo que ele é um sistema puro. Ele é uma substância pura. Exemplo, a água destilada. Por que eu chamo a atenção que a água destilada é um sistema puro? Porque a água que a gente consome, tanto a água que a gente compra, que é água mineral, como a água que chega na nossa casa pela torneira, ela não é um sistema puro. Por quê? Porque eu não tenho só água ali, gente. Água mineral, o próprio nome já diz, é a água que tem os minérios ali dissolvidos nela. Então, ela não está pura, né? Não tem somente água ali. E a água da torneira, o mesmo processo. Quando a água vem até a nossa torneira, ela recebe um monte de substâncias ali no tratamento para torná-la potável, né? Então, ela também não é um sistema puro. Para eu purificar essa água, para eu tirar todos esses componentes e deixar apenas água, ele precisa passar por um processo chamado destilação, e que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Um método de separação de mistura. Então, na destilação, eu consigo tornar a água pura. E aí, por isso que eu chamei a atenção de que a água, como um exemplo, né, de substância pura, é a água após sofrer a destilação. Água destilada, ok? E aí também eu posso classificar quanto ao número de substâncias uma mistura. Por quê? Porque se só tem uma substância, ela é pura. Se tem mais de uma substância, então torna-se uma mistura, né? E aí o exemplo que eu retornei, a água da torneira, né? Acabei de comentar que a água da torneira, para tornar essa água potável, ela passa por um processo enorme, onde tem várias substâncias que são adicionadas ali, ok?
Então, a água da torneira é uma mistura. Agora, a gente vai analisar graficamente, tá bom? A química e a física são filhos da matemática, né? Nós somos ciências que nascemos da matemática. Então, a gente tem uma questão muito próxima da matemática também, que é a questão de gráficos, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de substância pura. Eu olho para esse gráfico, por que eu posso afirmar que ele é um gráfico de substância pura? Porque eu tenho aqui nele ponto de fusão, eu comentei que o ponto de fusão da água é 0 graus, e o ponto de ebulição, 100 graus. Está vendo aqui os dois em vermelho? Porque eles ocorrem a temperatura constante. Então, o que esse meu gráfico está dizendo aqui? É um gráfico de temperatura, em graus Celsius, né? Em função do tempo. O que está me dizendo aqui esse gráfico? Eu tenho gelo, que é o sólido. Então, eu tenho uma temperatura aqui abaixo de zero, vamos dizer, menos 5, menos 10. Eu estou aumentando a temperatura, ok? Quando chega a 0 graus, o que acontece? Fusão. Então, na fusão, nesse período aqui do zero, né, na temperatura zero, eu tenho o gelo e o líquido ao mesmo tempo, porque o gelo está virando líquido. Aumentou, eu estou ganhando, tá fornecendo mais energia aí, tá absorvendo energia. Quando chegou, passou do zero, eu só tenho água líquida, né? Então, eu tenho líquido aqui. Acompanha o desenho. Vou aumentando a temperatura até onde? Até atingir 100. Quando atinge o 100, agora eu vou fazer o quê? Vai ocorrer a ebulição, que é a passagem do líquido para o estado de vapor, né? No caso da água. Enquanto estiver em 100 graus, eu tenho líquido e vapor ao mesmo tempo. Olha aí a segunda linha vermelha, né? Líquido virando vapor. E passou de 100 graus, aí eu só tenho mesmo o estado de vapor. Então, para eu identificar graficamente uma substância pura, ela tem que apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, ok? Agora a gente vai analisar gráfico de mistura. E eu tenho dois tipos de mistura, a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Os nomes são chatinhos, mas o conceito é bem tranquilo. O que é uma mistura eutética? Quando o ponto de fusão dela é constante. Então, olha aqui para o meu gráfico. Não é o gráfico da água, né? Como eu comentei, a água, como substância pura, ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Então, aqui, ó, na mistura eutética, só o ponto de fusão que é constante. Reparem aí na linha vermelha, ok? Então, eu tenho aqui o meu sólido, vai aumentar a temperatura quando atinge a fusão PF, né, ponto de fusão. Não sei qual é essa substância que ele está representando, mas ela tem o ponto de fusão constante. Nesse período aqui, o sólido e líquido coexistem, né? Passou da fusão, aumenta a temperatura, só tem o líquido. Vai chegar um determinado momento que esse líquido vai virar o quê? Vai virar vapor. Só que a minha ebulição, ela não ocorre numa temperatura constante, tá? Então, vocês estão vendo aqui no gráfico que o gráfico não está mais constante, né? Ele está, assim, levemente inclinado, que é o meu ponto de ebulição. Passou desse ponto de ebulição, eu só vou ter mesmo o meu vapor. Então, mistura eutética é aquela mistura onde eu tenho ponto de fusão constante. E, como eu comentei, eu tenho também a mistura azeotrópica, que é o quê? Quando eu tenho ponto de ebulição constante. Então, aqui nesse outro gráfico, sólido, vai aumentar a temperatura, vai chegar um momento que vai ocorrer a fusão. Só que essa fusão não é em temperatura constante. Então, aí uma leve variação da minha temperatura. Então, eu tenho aí a minha fusão ocorrendo numa variação de temperatura. Terminou a fusão, eu só tenho líquido. Então, continuo ganhando calor, ganhando energia, até chegar o quê? O PE, que é o ponto de ebulição. E aí, no ponto de ebulição, ocorre a temperatura constante. Então, líquido e vapor ao mesmo tempo, durante esse processo de ebulição. Terminou a ebulição, terminou a passagem dos estados físicos, então eu só vou ter o quê? Vapor. Tranquilo?
Anotem suas dúvidas, hein? Qualquer coisa depois vocês entrem em contato comigo para tirar dúvida. E aí, ainda dentro da questão do sistema, a gente primeiro falou, né, dado o critério de componentes, de quantidade de componentes, agora a gente vai falar do número de fases. O que é fase? Fases são as porções visíveis, é aquilo que eu consigo enxergar a olho nu. Eu tenho a fase homogênea ou monofásica, ou seja, só tem uma fase, que é o exemplo, o álcool comercial, né? A gente utiliza agora, principalmente agora nesse período de pandemia, muita questão do álcool. Utilize sempre o álcool 70, você vai no mercado, tem álcool 70 na porta, dentro da bolsa, é bom você levar o álcool 70 para higienizar as mãos. Bom, padaria, enfim, todos os estabelecimentos hoje precisam deixar o álcool 70 disponível lá aos seus clientes. O que é esse 70? Por que tem que ser álcool 70? Por que não pode ser o álcool 92? Por que não pode ser o álcool 46? Esses são tipos de álcool que a gente encontra aí no supermercado. 70, gente, é a concentração de álcool ali naquela garrafa, né? Então, se eu compro 1 litro de álcool 70, na verdade, eu estou comprando ali, dentro de 1 litro, 700 ml dele é de álcool, etanol, né, álcool etílico, e os outros 300 ml para compor a garrafa de 1 litro é o quê? Água, né? Então, é uma mistura homogênea. Por quê? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que esse 70 é a concentração de álcool? Vocês sabiam que dentro ali tinha água? Dá para eu pegar uma garrafa de álcool e contar quantas moléculas são de álcool e quantas moléculas são de água? Não, não dá para contar. Não dá para diferenciar. Muita gente nem sabe disso, né? Então, o álcool é um sistema homogêneo, ok? A olho nu parece que é uma substância só. Tranquilo? E se tem um homogêneo, né, que só tem uma fase, tem um heterogêneo, ou polifásico, ou seja, tem mais de uma fase. Exemplo, água e óleo. Se eu pego o sistema, coloco água, coloco óleo, visualmente eu consigo diferenciar a água do óleo. Um sistema água e areia, visivelmente eu consigo diferenciar água e areia. Por quê? Porque formam duas fases, no caso, né, separadas. Então, eu consigo, a olho nu, diferenciar essas duas substâncias ali, ok? Homogêneo, uma única fase, heterogêneo, mais de uma fase. Vamos exercitar? Então, coloquei aqui só uma perguntinha, né? Quantas fases apresentam um sistema formado por um pouco de areia, uma pitada de sal de cozinha, 50 ml de álcool, 50 ml de água e cubo de gelo? Então, eu peguei um recipiente, né? E misturei tudo isso aí. Como que vai ficar visualmente, né? Vamos lá, vamos tentar fazer. Coloquei o exemplo de um becker, né? O becker é uma vidraria que a gente utiliza muito no laboratório. Ela tem esse bico aí meio, né? Que é justamente para você virar o recipiente, para transferir de um recipiente para o outro. Então, vamos dizer aqui que eu misture tudo aqui dentro do meu becker. Pegue uma colher de areia, uma pitada de sal, 50 ml de álcool, 50 ml de água e cubos de gelo. Como que ia ficar esse meu sistema? Como que eu consigo ordenar esse meu sistema? Então, vamos lá, vamos fazer junto? Vou colocar aqui em texto, né? Porque eu acho que fica mais fácil para colocar. Então, vamos lá. Misturei tudo aí. Quem vai ficar na parte de baixo, lá no fundão do meu recipiente? Quem que vocês acham? Eu acho que é areia. Vocês acham que é areia também? Então, lá no fundo vai ficar a minha areia, ok? E em cima da areia, quem vocês acham que vai ficar? Então, já mexi na areia. Quem sobrou? Sal de cozinha, álcool, água e os cubos de gelo. Quem que vai ficar aí agora no meio, né? Em cima, acima da areia? Eu acho que aí vai ficar mais de uma substância, tá, gente? Quem vai entrar aí? Concordam comigo, como eu falei lá no exemplo anterior, que o álcool e a água se misturam, né? Elas têm uma boa interação. E mais quem que pode entrar aí? O que vocês acham? O sal, gente. Ele falou aí que é uma pitadinha de sal, então é uma colherzinha de sal.
Então, o sal ele também vai interagir bem com a água, né? Quando eu pego um copo de água e coloco sal, o sal se dissolve totalmente na água, dependendo da quantidade, se dissolve totalmente na água. Então, os três vão ficar juntos aí formando uma única fase, ok? E em cima ficou faltando para a gente, então, os cubos de gelo. O gelo, inicialmente, enquanto ele estiver, né, a água no estado sólido, ela não vai se misturar com o restante, não, tá bom? Ela vai ficar lá em cima, os cubinhos de gelo. Conforme esse gelo vai derretendo, vai sofrendo a fusão, ele vai sendo incorporado aqui nessa segunda fase, né? Onde eu tenho água e álcool, e o sal, ok? Então, como que vai ficar essa minha mistura? Lá embaixo, a areia. Na fase do meio, álcool, água e a pitadinha de sal. E em cima, os cubos de gelo, ok? Tranquilo? Então, eu consegui formar quantas fases? Uma, duas, três fases, ok? Qualquer coisa, anotem aí suas dúvidas. Vou passar agora para o próximo slide. E aí, agora, só para finalizar, a gente vai falar de densidade. Quem pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de sal? Gente, se eu pegar uma balança e colocar a pena e o sal, elas vão ter a mesma medida. A massa vai ser a mesma, concordam? Então, eu não vou ter aí diferença entre a pena e o sal. Mas, quem então tem o maior volume? Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês, que eu mexi aqui para poder tirar a minha anotação que eu tinha feito, né? Vou voltar aqui agora no meio desse slide para retomar o slide. Quem pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de sal? Se eu pôr na balança 1 quilo de pena e 1 quilo de sal, as duas vão me dar a mesma leitura, né? 1 quilo, 1 quilograma, já está definida a massa. Então, a massa é a mesma. Quem tem o maior volume? Se eu pegar uma pena, 1 quilo de pena e abrir 1 quilo de pena aqui na sala da minha casa, vai voar pena para tudo quanto é lado. Agora, se eu pegar 1 quilo de sal, vai ser um saquinho de sal igual a gente compra no supermercado, né? Então, quem tem o maior volume? A pena tem um volume maior que o sal, ok? Então, esses dois parâmetros, né, essas duas grandezas, massa e volume, me definem quem? A densidade. Densidade é a relação, e na matemática a relação significa divisão, né, entre a massa e o volume da matéria, ok? A unidade mais utilizada é grama por centímetro cúbico, que nada mais é do que mililitros, né? ml. Então, a fórmula aí da densidade, massa no sistema internacional em quilogramas e o volume é em metros cúbicos. Mas, como eu comentei, a gente utiliza muito mais em grama por centímetro cúbico, ok? Grama por ml. Cuidado com conversão. Vai ter muito exercício pegadinha, onde ele vai te dar a massa em quilograma e o volume em litro. E aí você vai ter que converter para grama e centímetro cúbico, né? Para mililitro. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes o aluno vê densidade, isso eu sei fazer. Aí vai lá, só joga na fórmula. Ok, é só jogar a massa e dividir pelo volume na fórmula, mas tem que ver se as unidades estão correspondendo, tá bom? Então, tomem cuidado com isso também. Ok, galera? Então, a aula de hoje foi uma aula bem tranquila, né? Aula inicialzinha mesmo. Tentei trazer bem o geralzão para vocês. Por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês. Aula 1 está aí postada. Exercício também. Vou postar a lista de exercícios para vocês. Façam os exercícios, gravem
Anotem as suas dúvidas para a gente poder fazer uma aula só de dúvida. Não deixe acumular matéria, ok? Beijão para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Excelente semana para vocês. Ok? Beijos.